Oi, pessoal! Estamos no ar trazendo para você o resultado do nosso trabalho que objetiva apresentar aqui na TV Viçosa um programa que informa, acrescenta no seu dia a dia. Lembrando que o real não está no início e nem no fim. Ele se mostra para a gente, é no meio da travessia. E na pauta de hoje vamos conversar sobre low carb, sobre o estilo de alimentação low carb. São nossas convidadas Lara Rodrigues Maciel, que é estudante do curso de Administração de Empresas da UFV e diabética tipo 1 desde os 7 anos de idade. Vamos conversar com a Maria Aparecida Rodrigues Maciel, a Cida Maciel, que é mãe da Lara, engenheira civil e empresária e grande entusiasta da low carb. E com a professora Raquel Duarte, ela é nutricionista, mestre e doutora pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutora pela Universidade Federal do Espírito Santo e professora na área de metabolismo e prescrição de dietas na Univiçosa. Primeiramente, eu agradeço a todos vocês pelo apoio ao nosso trabalho, pela presença. Lara, o que representou a low carb para você? Então, como você já falou, eu sou diabética desde os meus 7 anos e a minha diabetes é de dificílimo controle. Minha mãe me ajudou aí desde sempre e ela sabe o tanto que são altos e baixos e pouco carboidrato que eu como leva minha glicose para muito alta e qualquer quantidade de insulina que eu tomo para muito baixa. Então, realmente é o que a gente chama da montanha russa, o sobe e desce da glicose, que é muito difícil de controlar. E com a low carb, o meu tratamento ficou muito mais fácil. Então, diminuiu as variações da minha glicose. Então, foi uma maravilha na minha vida. Mas para você descobrir tudo isso, você pesquisou, né? Estuda muito, inclusive até hoje, sua mãe me disse que você pesquisa muito sobre a low carb. E o que mais você pode falar para nós? Então, eu descobri a low carb na internet, porque eu estava buscando pessoas com um bom controle, porque eu estava sem entender por que eu não conseguia. E aí eu descobri um grupo de pessoas que elas conseguiam ter níveis de glicose normal. Aí, na hora que eu fui pesquisar mais sobre a vida pessoal dessas pessoas, eu entrava no Facebook delas, no Instagram, eu vi que todas elas faziam essa tal de low carb. E eu não conhecia. Aí eu descobri o blog do Dr. Souto, o livro do Dr. Bernstein e descobri assim que esse era realmente o caminho que eu tinha que tentar, porque eu nunca tinha visto pessoas atingirem um nível de controle tão bom quanto essas que eu tinha visto. Aí foi assim que eu me interessei por low carb, comecei a estudar mais, chamei meu pai e minha mãe, os dois começaram a estudar também, porque eles ficaram com medo de eu estar fazendo doideira. E lá em casa, assim, a alimentação sempre já foi muito boa. A gente já não comia glúten, lactose, né, mãe? Então, o pão, o macarrão, a gente já não comia de qualquer maneira. Então, foi mais simples fazer a transição para o low carb. Teve apoio da família, Teve né? o apoio. Cida, você, grande entusiasta, se tornou da low carb. Então, Soninha, antes da Larinha descobrir a low carb, eu já tinha lido um livro que foi assim um diferencial também, que é o livro Barriga de Trigo, de um médico americano, e com isso eu já tinha cortado o glúten e um pouco, o açúcar a gente já quase não comia em casa mais. E quando a Larinha veio conversando com a gente sobre a low carb, eu fui estudando, descobri que a low carb hoje é uma estratégia alimentar de sucesso absoluto para emagrecimento também, não só para diabetes, a maioria das pessoas usam na estratégia para emagrecer. Eu estava comendo cada dia menos e engordando um pouquinho, 1 quilinho por ano, né? Que no final dá 10 anos dá 10 quilos. E quanto mais ganha a idade, mais engorda. Assim. Com certeza, né? E eu estava sentindo isso na pele e cada dia comendo menos. Procurando comer saudável, mas tendo que diminuir demais a quantidade do que eu comia procurando não engordar. Então, eu fui grande beneficiada nesse processo também, porque eu emagreci 10 quilos, quase 11, e o meu marido também tinha alguns problemas
de pressão alta, colesterol, triglicerídeos alto, e ele, na verdade, a mudança de alimentação na nossa casa melhorou todos esses problemas também que ele tinha. Ele também perdeu um pouco de peso. E, assim, nós estamos muito felizes e realmente entusiasmados com a low carb. Professora Raquel, muitos profissionais concordam, outros não, né? Enfim, cada pessoa tem a sua opinião e são embasadas em pesquisas de acordo com o que buscam. Qual que é a sua opinião sobre a low carb? Bom, a minha opinião é que eu acho que cada indivíduo tem que buscar aquilo que vai lhe fazer bem, mas é importante que a gente se baseie em evidências científicas. Então, o que a gente vê de muitos profissionais hoje, né, da área de saúde em geral, não só nutricionistas, mas médicos, é que às vezes eles vêm falando como se fosse um absurdo, porque na low carb a gente reduz o consumo de carboidratos, como elas falaram, né, reduzir o açúcar, reduzir o trigo, né, os farináceos, as massas, mas por outro lado a gente acaba aumentando a quantidade de gordura. E os profissionais da área de saúde em geral vêm com muito medo da gordura, disseminando na população, então a população tem medo de gordura, enquanto na evidência científica atual a gente vê que a gordura não é o vilão, não é o problema. O grande problema é sim o açúcar, o excesso dos carboidratos em geral. Então, eu acho que a opinião de cada um dos médicos, dos nutricionistas, dos educadores físicos tem que ser dada, tem que ser válida, cada um com a sua, mas a gente precisa de ter um embasamento científico. E hoje muitos trabalhos científicos vêm mostrando um efeito muito positivo da dieta low carb. Tem se falado inclusive em reversão do diabetes tipo 2, um diabetes diferente do da Lara, né? Imagina então como que isso não vai trazer benefícios para muitas pessoas. Eu sou a favor da low carb desde que seja feita de uma maneira adequada. E como que seria essa maneira adequada? Bom, individualizado, né? É importante as pessoas compreenderem que pode dar certo para um, como pode não dar certo para outro. Porque a gente tem um padrão alimentar, muitas vezes, baseado em alimentos industrializados. O mais tradicional da nossa população é comer o que vem na caixinha. E o low carb vai dar certo quando a pessoa consome alimentos vindo da natureza, o alimento de verdade. Agora, eu posso fazer uma low carb baseada em alimentos industrializados. E aí vai ser ruim como qualquer outro padrão alimentar. Então, eu posso fazer uma dieta pobre em gordura, e aí provavelmente ela vai ser alta em carboidrato, e ser também muito prejudicial à saúde. Então, tem que ser individualizado. Eu acho que esse é o caminho, né? A pessoa fazer, né, como a Lara, se quiser buscar informação na internet, mas buscar em fontes confiáveis, e o principal é buscar um profissional qualificado. E qual profissional qualificado? Aquele que estuda, aquele que está correndo atrás das informações mais novas, e não aquele que ficou parado no tempo. Larinha, aí é muito difícil seguir low carb? O que pode comer, o que não pode? Como é que funciona isso? Vendo a Raquel falando, porque o mais difícil, na verdade, é encontrar um profissional que esteja atualizado, não é, Raquel? É bem complicado isso. E que aceite, né? Que a gente precisa de mudar esse medo da gordura. Inclusive os médicos, eles tentam desencorajar a gente a fazer low carb, porque falam que é perigoso, que são realmente... Eles passam pra gente informação que não são verdadeiras e deixam a gente com medo à toa. Então, acho que essa é a parte mais difícil da low carb, é quebrar os paradigmas. Depois que você aceita que low carb baseada em vegetais, igual a Raquel mesmo disse, sem ser baseada na Coca Zero. Exatamente. Que é benéfico. E você acostuma, entra no dia a dia. Mas o que você come, por exemplo? Então, por exemplo, se eu acordo, eu posso comer ovos com queijo, com café, que eu não adoço, não uso açúcar nem adoçante.
O adoçante a gente utiliza lá em casa, a gente tenta utilizar o menos possível, né, mãe? O mínimo possível. O mínimo possível, mas eu gosto bem de um doce, então ainda assim a gente usa... Um docinho pode de vez em quando? Com adoçante. Com adoçante. E com os adoçantes específicos, que a gente usa xilitol, eritritol, estévia, que são os que até hoje não conseguiram encontrar nenhuma evidência contra eles. Os outros a gente evita. Isso. E aí no almoço, meu almoço e o meu jantar são parecidos, são legumes e carne. Legumes com baixo teor de carboidrato e a carne que eu preferi, um peixe, uma carne vermelha. Cozido? Ou não necessariamente? Pode frito? À vontade. Exceto, a gente tem evitado também utilizar frituras, isso a gente já mantém, nós mantivemos isso. E os outros industrializados, inclusive os óleos vegetais, né? A gente evita usar. A alimentação não fica pesada com proteína, por exemplo? Não acontece o excesso de proteína, assim? O que você acha? O que acontece é o seguinte, que eu percebi comigo, pelo menos. Com a low carb você fica saciada mais tempo. Então antes eu que comia 6 vezes ao dia, agora eu como 3. Então com isso acaba que a minha proteína não subiu muito, porque eu também tô comendo menos, entendeu? Então, a minha proteína vai ser os ovos do café da manhã e as carnes do almoço e do jantar. Só que também tem os legumes que são em bastante quantidade. Então, eu não necessito de comer muita proteína para ficar saciada. Então, para mim, praticamente não alterou a quantidade de proteína que eu como. Exatamente, né? Essa dieta bem rica em legumes, principalmente os verdes, folhosos, né? Aqueles legumes com menos carboidratos, eles são ricos em fibra. E a fibra alimentar, além de ajudar no funcionamento intestinal, ela também promove essa saciedade para a pessoa ficar satisfeita. Muitos dos medos também que alguns outros profissionais vêm falando dessa dieta é se não teria assim, uma deficiência de vitamina e mineral. Aí você responde para nós no segundo bloco? Respondo, nós vamos com certeza. aos nossos comerciais e voltamos já em segundos. Mas não se esqueça de compartilhar com a gente a sua ideia, o que você viu, ou mandar, né, o seu recado para nós através do WhatsApp 99511 4273. E a gente volta já. A Autopeças Bicalho é a loja do seu carro em Viçosa. Aqui você encontra a maior variedade de peças e marcas, os melhores produtos para mecânica e elétrica do seu veículo, além de acessórios com os melhores preços. Autopeças Bicalho, Avenida Marechal Castelo Branco, número 1510, bairro Santo Antônio. Telefone 3891-0300. Oi, pessoal. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, hoje conversando sobre a low carb, que é um estilo de alimentação com baixo carboidrato, não é isso mesmo? Vamos continuar com a professora Raquel, que no primeiro bloco iniciou a resposta. Pois não, professora? Sim, falávamos a respeito da possibilidade aí que alguns profissionais vêm falando de que a low carb poderia trazer uma redução de vitaminas e minerais. Fibras, né? Eu vinha falando das fibras, mas pegando aqui o gancho do que a Lara falou, que o prato dela está bem rico em vegetais, né, almoço e jantar. Quando a gente tem uma alimentação que é baseada em alimentos naturais e insere na nossa alimentação muitas hortaliças, né, verduras e legumes, a gente acaba tendo o suprimento dessas vitaminas. E as carnes, leites e ovos são as principais fontes de minerais que a gente tem. E a dieta é bem baseada, né, em carnes, leites e ovos. Então, assim, a principal vitamina que eu acho que talvez teria algum problema seria a vitamina C.
que os principais alimentos fontes são frutas, e as frutas são ricas em carboidrato na sua maioria, então as pessoas acabam optando por comer menos frutas, tomar menos sucos, mas a vitamina C, um copo de suco de limão por dia, um suco de caju, que são frutas ricas nessa vitamina e com baixo teor de carboidrato, vai muito bem, né? Então, é bem importante esse acompanhamento com o nutricionista para evitar que a pessoa tenha carência de vitaminas e minerais. Que pode acontecer com qualquer tipo de dieta, qualquer estilo de alimentação que seja feito de maneira inadequada. Então é muito fácil também numa dieta hipolipídica ou pobre em gorduras ficar deficiente nas vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, qualquer estilo de alimentação que não seja saudável vai trazer esse malefício. Cida, e é muito cara a low carb, muito complicado também de se fazer? Soninha, se tratando de cozinha, né? Isso aí é uma pergunta que muita gente faz pra gente, e pela experiência que a gente tem na nossa casa, nos nossos familiares e amigos que estão utilizando, pelo contrário, a conta de supermercado caiu. Porque apesar da gente utilizar aumentar o consumo de oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas, que são um pouco mais caras, e da proteína, que na verdade a gente nem aumenta, né? Mas que a gente prioriza o uso da alimentação de verdade, como a doutora Raquel falou, o que é caro, a meu ver, são os produtos industrializados. E esse a gente cortou, assim, em sua maioria. Porque o teor de carboidrato é alto. É porque o que tem mais carboidrato, né? São as farinhas brancas. E hoje a gente percebe, Soninha, que mesmo tem muita farinha, muito carboidrato, muito açúcar escondido nos alimentos industrializados, naqueles que você menos imagina que tem carboidrato, que você não imagina que tem açúcar. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é comprar menos produtos industrializados. Então, a gente aprendeu assim, descasca mais e desembrulhe menos. E é isso que a gente está procurando utilizar. Então, você faz as coisas em casa, assim? Nós fazemos em casa. E quando eu vou comprar pronto alguma coisa, nós estamos prestando muita atenção nos rótulos. Agora, e a cozinha de casa? Lá em casa eu percebo também que facilitou muito. O ideal é até que a gente passe a tomar gosto pela cozinha e realmente a gente passa a tomar gosto. Né, Larinha? Nós duas que nunca tivemos muita afinidade com cozinha, estamos indo para a cozinha. A doutora Raquel também já me falou que passou a gostar. Bastante. E a gente vai tomando gosto e a cozinha é muito mais simples do que antes. Porque você faz os legumes e uma carne, sua refeição está completa. Mas e as outras coisas? E muito saborosa. Muito saborosa. A gente não sente falta lá em casa. Mas tem gente que sente falta, né? Exato. Aí temos opções para fazer. Por exemplo, café, igual a Larinha falou, café da manhã e tal, mas não tem uma receita, assim, vocês não podem comer um pãozinho, nada? Tem, nós temos o pãozinho que a gente faz, tem o bolinho que a gente faz. De manhã a gente gosta muito de comer omelete. Então, a Larinha gosta muito de uns bolinhos de caneca, low carb, se você colocar no YouTube, no Google. Tem as receitas. Tem as receitas e todas muito fáceis, Soninha. Minha mãe come pão todos os dias de café da manhã, só que é o que ela faz em 3 minutos no micro-ondas. Ela fala até que é mais fácil do que ir na padaria buscar, né, mãe? É mais rápido, com mais certeza. rápido. Mas para as pessoas terem uma ideia, esse tipo de pão é um pão sem farinha de trigo. Exatamente. Né? A gente usa geralmente ovos, farinha de oleaginosa, né? Por exemplo, uma farinha de amêndoa. Ou, quero uma opção mais barata, faz com farinha de coco. Amendoim. Farinha de amendoim. Linhaça. Né? Exatamente. Né? Quando a gente acrescenta, por exemplo, a farinha de linhaça e a de oleaginosa, a gente passa a consumir os lipídios da melhor qualidade, as gorduras da melhor qualidade que tem, além de fibras e outras vitaminas e minerais. E fica barato e gostoso. Mas, não querendo sair do tema, mas e festa? Como é que vocês não vão em festa? Porque festa tem tudo que até agora, né, seria proibido na low carb. Eu, por exemplo, essa semana eu entrei de férias, saí muito essa semana.
Em qualquer lugar tem carne, para começar. Você nunca vai numa festa Mesmo que quando não é tem salgadinho, carne. Tem aqueles enroladinhos com bacon. Acaba sendo industrializado, mas a gente está fora de casa também. E não é por isso. No self-service, sempre vai ter a salada. Então, E a carne. A carne, as bebidas alcoólicas. Uma caipivódica com adoçante, por exemplo, é low carb. Então, um champanhe. Cerveja, como é que fica a situação da cerveja? Soninha, a cerveja não tem jeito. Você vê como nem pensar. O vinho tinto seco, o espumante brute. Isso tudo tá. As bebidas destiladas, na maioria. Em geral, sim. Mas para quem é alucinado com doce, como eu, como é que faz? Como que faz? Esses dias eu fui viajar e levei marmita, uma bolsa térmica com brigadeiro e cajuzinho low carb, feito sem leite condensado, sem açúcar. E quando dá para as pessoas comerem e não fala que é sem açúcar, ninguém fala nada, acha maravilhoso. Então temos opções, um dos adoçantes é o xilitol, né, que a Lara colocou, que é uma opção que a gente tem para fazer doce quando a gente é assim fissurado com doce, né? Então tem que botar a mão na massa, mas são preparações super rápidas. O pãozinho no micro-ondas 3 minutos, se for no forno é 25 minutos. Um doce, tipo um cajuzinho ou um brigadeiro low carb, você gasta aí 10 minutos para preparar e guarda na geladeira, dura aí 5 dias tranquilamente. Então, dá para comer comida gostosa, aliás, até mais gostosa do que aquelas dietas com baixo teor de gordura. Exatamente. Né? Muito mais gostoso, muito mais palatável. E eu acho que isso é uma forma que ajuda as pessoas a conseguirem manter por mais tempo esse padrão alimentar. Embora nos estudos científicos ainda não tenha esse longo prazo, né? Mas o que a gente vê na prática clínica, o que vejo em consultório é que as pessoas dão conta de permanecer nesse padrão alimentar por mais tempo do que aquelas dietas que não pode comer nada. E das outras, eu acho que limita muito a quantidade. E nessa, a gente pode comer mais à vontade. Mas você vai continuar emagrecendo? Não, como é que faz? Não, a gente tinha essa preocupação. Eu percebi comigo, Soninha, eu percebi que eu cheguei num ponto de equilíbrio que eu acho que o organismo da gente, ele se adapta ao que é natural da gente. Então, eu não vejo ninguém, pelo contrário, eu já até li, já vi médicos e nutricionistas falando de pessoas que são muito magras, com a magreza excessiva, que elas chegam no peso ideal com a low carb. Ganha músculo, seria, doutora? Também, músculo. Né? Para ganhar músculo tem que ir para academia, tá? Não tem dieta que faça ganhar músculo. A low carb vai ajudar muito na redução da gordura corporal por diminuir aquele hormônio insulina que a Lara falou. Mas depois que a gente vem perdendo a gordura, os músculos começam a aparecer. Então dá a impressão de que ganhou musculatura mesmo. Seria, né? Então isso? E eu acho que o corpo entra num equilíbrio mesmo saudável, sabe? Você não sente fome, sempre saciado? Não, eu não sei o que é fome mais. Eu estava nos últimos 10 anos, antes de eu iniciar a low carb, eu estava vivendo com fome. Hoje eu faço 2, 3 refeições por dia e não tem necessidade. Você janta? Eu janto. Normalmente eu almoço e janto. O jantar a 2, assim, como é que faz? Nossa. Tem massa, não tem? Não, nossa salada, nossa carne, com vinho. Na verdade, lasanha de abobrinha. Lasanha de berinjela fica maravilhoso. Maravilhosa. A pizza, tem várias opções de pizza e até mais saborosas, pelo menos para o meu paladar. A massa feita de couve-flor. A couve-flor ela é muito neutra. O sabor dela é igual ao da farinha de trigo, ela é neutra. Então ela aceita bem os tipos de recheio e sem realçar o sabor da couve-flor. Então tem várias outras farinhas que a gente pode utilizar
para fazer a pizza, eu acho que fica até mais leve e saborosa. Até mesmo o peito de frango tem sido utilizado para fazer a massa de coxinha low carb, de empadinha low carb, de pizza low carb. Então a gente consegue fazer todas essas guloseimas. Aí vocês vão falar assim, mas então vai engordar. Não, por quê? Porque a gente tem o princípio na low carb de comer na hora que está com fome. E aí é uma coisa que as pessoas têm que aprender a trabalhar em si. Dentro desse equilíbrio, o controle, né? Porque eu acho assim, Cida e Lara, elas têm muito controle, assim, autocontrole, né? Mas a gente, com a low carb, dá conta, né? Mas é porque isso que trouxe pra gente foi a low carb, Soninha. Porque a gente tem menos fome. E isso a gente percebe com todas as pessoas que fazem low carb. A gente não tem aquela fome de leão, a gente tem aquela fome, assim, eu acho que meu corpo tá pedindo um alimento, mas não é aquela coisa assim, nossa, eu tenho que devorar um bolo de chocolate inteiro agora. Ou, nossa, tem que comer de 3 em 3 horas, porque isso também já não é mais a recomendação, né? É comer porque a gente tá acaba com fome. comendo mais. Exatamente. Né? E outra coisa, Soninha, que eu acho que ajuda muito na saciedade, é, por exemplo, um pão com queijo, com um requeijão, você come 2 pães, 3 fácil. Pãozinho de trigo, né? E de trigo. Você come 2, 3 fácil, mas na hora que você vai comer um peito de frango, um bife, você não consegue comer grande quantidade, né? E mesmo o pãozinho que a gente faz, ele dá mais saciedade também. E sobre a questão do peso também, eu sempre fui muito magra. Então, quando eu comecei a fazer, minha mãe também foi uma das maiores preocupações, era que eu fosse emagrecer muito. E aí, no primeiro mês, eu realmente emagreci 2 quilos e depois, logo em seguida, eu ganhei esses 2 quilos. E tem 1 ano e meio que a gente está fazendo low carb, né? O meu percentual de gordura foi de 26% para 15%, sendo que eu não mudei academia, não mudei nada. E antes eu era cheia de gordura localizada, eu era magra, com muita gordura localizada e malhando. E não entendia por quê, não entendia que era a minha dieta que estava toda errada. Era insulina, né? Era insulina, guardando altíssima. Gordurinha no lugar errado. Antes eu tomava... Aqui, mas foi um prazer imenso falar com vocês, bom demais. Deixa a sua mensagem rapidinho para mim. Bom, eu acho que todo mundo, especialmente quem é diabético, tem que tentar low carb, vale muito a pena. E pelo menos tentar, porque na hora que a gente começa, a gente vê que não é difícil. Cida, sua mensagem, por favor. Olha, eu acho que, complementando o que a Lara falou, principalmente o diabético, sempre com acompanhamento nutricional e médico, porque provavelmente vai cair vai diminuir o uso da insulina, a quantidade de insulina que ela vai precisar. E eu acho que hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, mais saúde do que antes. Doutora Raquel, por favor, sua mensagem. Só complementar realmente o que a Cida falou, buscar um profissional qualificado, que esteja estudando as evidências atuais. As pessoas que querem seguir pela internet, buscar informações que sejam adequadas. Os diabéticos com esse todo cuidado que tem que ser feito, né? E principalmente perder o medo de gordura, mas também sem grandes exageros, e começar a ter um pouquinho mais medo dos carboidratos, porque eles realmente são o grande malefício do século, talvez do milênio aí. E em resumo, poderíamos fazer mais uns 3 programas aqui que tem assunto, né? Muito com assunto. certeza. Vamos remarcar mais um. E o nosso programa de hoje está terminando. Obrigada pela sua audiência e não se esqueça de compartilhar com a gente a sua ideia, o que você viu ou mandar seu recado para nós através do WhatsApp 99511 4273. Fique com Deus, que eu vou também, e até o próximo programa. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just